irmãos. Em nome do Presbitério Marília, eu cumprimento aqueles que estão aqui, vindos de outras cidades, para prestigiar um momento tão importante na vida desse presbitério e também na vida do pastor Wesley. Eu sei que tem irmãos lá de Curitiba que estão aqui, sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe vocês. Alguns amigos de longa data, né? Já estão por aqui, que Deus os abençoe. Parece que foi ontem que nós reunimos no inverno numa mesa ali da sala da irmã Agnes, com café, que ela faz com muito carinho, né? Para o Wesley, na primeira vez, se apresentar, dizendo: eu quero iniciar o processo para o ministério da palavra de Deus, o ministério da pregação, o sagrado ministério. E o tempo decorreu, alguns anos de estudo, preparo, e aqui estamos neste momento tão célebre. Quero convidar a amada igreja para juntos abrirmos em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 35, Atos 20, 17 a 35. Enquanto vamos encontrando o texto, eu vou falando um pouco sobre este contexto. O apóstolo Paulo está aqui em Mileto, 48 quilômetros de Éfeso. Era a final da sua terceira viagem missionária, portanto ele já está quase que a encerrar o seu ministério, ainda não sabe disso, mas o tempo já se aproximava. Ele está retornando a Jerusalém, despedindo-se dos presbíteros de Éfeso. Ficou em Éfeso durante 3 anos ou 3 anos e meio, e a igreja que ali se formou foi a pérola do seu ministério. Talvez de todas as igrejas da Ásia Menor, a melhor de todas elas, a mais frutífera de todas as igrejas que Paulo pastoreou. E despedindo-se da liderança dessa igreja, é que ele faz, dos versículos 17 a seguir, um relatório sobre o seu ministério. E o texto diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa, a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder
para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Exercer o ministério pastoral não é algo fácil. E eu poderia dizer que, de formas diferentes, as tribulações vêm. Em épocas diferentes, portanto, as tribulações vêm para aqueles que estão imbuídos na obra de Deus. Não me pergunte o porquê, porque eu também não sei a razão. Mas aqueles que com mais ousadia e intrepidez anunciaram o Evangelho, tanto na era apostólica como depois na era patrística e assim por diante, eram aqueles que mais sofriam, alguns deles chegando ao martírio. Exercer o ministério, portanto, não é algo fácil. Os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo sofreram intensas adversidades, mas foram fiéis à sua vocação. De alguma forma, em algum momento, cada pastor é tentado a deixar o ministério, a não concluí-lo, por causa das tribulações que sobrevêm ou das adversidades. Pois bem, um escritor norte-americano que trabalha com pastores, pastor de pastores, lançou preciosas obras nos Estados Unidos sobre as dificuldades que produzem os problemas nas famílias dos pastores. Numa das suas obras, ele alista as 10 maiores pressões envolvidas no ministério pastoral. E ele diz aqui algumas delas. O pastor envolve-se com o que é humanamente impossível. Ele lida com o pecado na vida das outras pessoas. O pastor cumpre um papel que nunca se completa. Resolve problemas que vão se multiplicando ao invés de irem acabando. O pastor serve sob uma credibilidade cada vez mais questionada aos olhos da sociedade. O pastor permanece a posto 168 horas por semana. Espera-se que o pastor tenha um desempenho excelente e em uma ampla gama cada vez maior de atividades, de habilidades, sendo a qualquer hora erudito, visionário, comunicador, administrador, consolador, líder, financista, diplomata, exemplo de perfeição, conselheiro, apaziguador. Espera-se que o pastor produza mensagens fascinantes que transformem vidas, pelo menos 2 vezes por semana, 52 semanas por ano. A brigada de combate do pastor é, em geral, uma força voluntária e não uma ajuda remunerada nem tampouco profissional. E ele, portanto, vai contar sempre com o voluntariado da igreja. O pastor e sua família parecem viver num aquário que todos podem observar. Ele continua dizendo, finaliza dizendo, o pastor muitas vezes é mal remunerado, não sendo muito valorizado, pouco reciclado e sobrecarregado. Algum tempo atrás, uma revista no Brasil lançou uma matéria dizendo que pastores estavam cada vez mais tendo doenças ligadas às emoções, doenças psicossomáticas, por causa do descuido com a saúde, a solidão, a falta de companheiros para compartilhar seus problemas mais íntimos, ativismo ministerial, falta de repouso adequado, pressão institucional por resultados. E eu diria, as tribulações ou as adversidades do tempo de Paulo eram outras, mas de uma certa forma elas aparecem nos nossos dias também. Não podemos romantizar o ministério pastoral, não podemos imaginar que vai ser sempre um ambiente de céu de brigadeiro, nem um mar de rosas. Todo ministério é exercido apesar das adversidades. Pois bem,
algumas características do ministério de Paulo, apesar das adversidades que ele mesmo cita nesses versículos. A primeira dessas características, apesar das adversidades, o serviço incondicional. Veja comigo os versículos 19 e depois o 34. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Depois o 34, vós bem sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário. Quando Paulo está enfatizando que serviu com humildade, ele está quebrando um paradigma construído pelos filósofos gregos, que diziam que o serviço humilde era uma característica de quem não queria ser valorizado e nem podia ser valorizado. Inclusive, Aristóteles chegou a pregar dizendo que uma das características de um homem sábio seria o orgulho, ser servido e não servir. E é por isso que Paulo rebate essa ideia que era muito comum naquele tempo. No ministério nós somos chamados, Wesley, para servir e não para sermos servidos. No ministério somos chamados para dar e não para receber. No ministério não há senhor, mas somente servos. No ministério não há donos, apenas mordomos, administradores daquilo que é de Deus. Aliás, a palavra ministro que Paulo usa muitas vezes nas suas epístolas quer dizer exatamente isso. A palavra grega huperetas é muito diferente do que é ministro hoje. Quando você fala ministro hoje, você já tem a ideia de alguém que está no alto escalão do governo, alguém que tem regalias, alguém que exerce liderança e recebe honras. Este é um ministro. A palavra ministro no Novo Testamento significa remador do porão do navio, escravo remador do porão do navio. Era aquele que não via a viagem, não olhava os horizontes, o mar estava sempre entre correntes, servindo, remando, e por vezes nós nos sentimos assim e podemos entender, Deus nos coloca nesta função para que o reino de Deus, para que a obra de Deus, para que este grande navio cruze o mar da vida. Mas também uma segunda característica, apesar das adversidades, a fidelidade na pregação. Versículos 20, 27 e 31. A fidelidade envolve a pregação em todos os lugares. Versículo 20, publicamente e também de casa em casa. Na época da igreja primitiva, havia dois ambientes muito comuns que os pregadores usavam para pregar e anunciar a palavra de Deus: as casas e os lugares públicos. Jesus pregou o Sermão do Monte a um público de aproximadamente 5.000 pessoas, portanto 0,1% do que era toda a população do mundo naquele tempo. Se fosse por analogia, ele estaria num único sermão hoje, reunindo para ouvi-lo 7 milhões de pessoas, em proporção com o que foi a população daquela época. Mas Jesus, com a mesma intensidade, com a mesma autoridade, pregou a uma mulher à beira do poço de Jacó. E talvez, nesta mensagem, ele tenha trazido um dos maiores conceitos de adoração. Seja fiel à mensagem que Deus lhe deu, pregando para milhares de pessoas ou pregando para uma pessoa. O pregador é fiel, de casa em casa ou publicamente. Lembro-me de ter lido sobre um pastor que iniciou o seu ministério pregando para bancos vazios. A sua convenção lhe designou para que pregasse, abrisse uma determinada igreja que já havia fechado e recomeçasse ali os trabalhos. A cada final de semana ele convidava pessoas para irem aos cultos. A cada final de semana ele convidava vizinhos, parentes, amigos, e ninguém ia. E ele resolveu que mesmo assim ele seria fiel na pregação. E a cada domingo ele ia com a palavra preparada, ele ia com a pregação pronta, orava e começava a pregar para bancos vazios.
E é impressionante que se passaram meses nesta lida, e quando ele estava prestes a desistir, numa determinada ocasião, um vizinho da igreja, que era ébrio, caído nos vícios, se aproximou após um culto, uma pregação dessas de banco vazio, e disse: pastor, eu sou o vizinho aqui, e a cada domingo eu tenho ouvido você pregar. E hoje a mensagem falou tremendamente ao meu coração. Eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. E estou aqui e quero hoje fazer um compromisso de servir ao Senhor. E a partir deste dia, esse homem entrega a vida para Jesus e a igreja começa a ter várias colheitas, até se tornar uma igreja grande. Portanto, não desista da pregação em razão do número de ouvintes. Também a pregação, a fidelidade envolve a pregação integral, versículo 27, todo o desígnio de Deus. Paulo está com a consciência tranquila de dizer: eu preguei tudo o que Deus me deu a pregar. Paulo pregou toda a revelação de Deus, iniciando na lei, indo para os profetas, os livros históricos, até chegar à obra salvífica de Cristo. Anunciava com metodologias diferentes para judeus e para gregos, mas, de qualquer forma, para um ou para outro, pregou todo o desígnio de Deus. Nunca se absteve de pregar algo que esteja nos planos de Deus ou revelado na sua palavra. Uma das lamentáveis constatações que temos no evangelho de hoje é que a alimentação espiritual do cristianismo, ou da maioria do povo cristão, está desbalanceada. Primeiro, porque se prega muito aquilo que está na moda, ou então algumas coisas saem da moda da pregação, já param de ser abordadas e ficam em stand-by. Por exemplo, há crentes antigos que dizem: faz anos que não ouço falar sobre a volta de Jesus nos púlpitos. Já por 2 vezes tive a oportunidade de visitar a Catedral de Zurique, onde Zwinglio, o reformador, pregou. É impressionante que ele pregou toda a Bíblia. Foi o primeiro, se não me engano, depois dele Calvino fez a mesma coisa, mas foi o primeiro que pregou todos os versículos da Bíblia, começando de Gênesis, indo até Apocalipse, para o seu rebanho. E a partir de então, um grande avivamento espiritual acontece com a pregação expositiva de toda a Bíblia naquele cantão da Suíça. Isso na Idade Média. Há pregadores que só pregam sobre família, há outros que só falam sobre restauração, há outros que só pregam sobre ética e moral, há alguns que só pregam sobre milagres, outros só pregam sobre doutrinas bíblicas. Pregue esperança, mas também pregue as doutrinas da Bíblia. Pregue desafios de fé, mas também fale sobre a virtude da paciência no meio do sofrimento. Pregue ética cristã, mas também pregue conforto aos que sofrem. Pregue sobre a vida aqui neste mundo, mas também fale de céu e inferno. Pregue textos do Antigo Testamento com seus princípios, mas também o Novo Testamento com as suas normativas. Precisamos voltar a pregar todo desígnio de Deus. Outra característica, a fidelidade envolve a pregação para todos. Versículos 21 e 31. O 21 diz: testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 31, portanto vigiai, lembrando-se que por 3 anos de noite e de dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Portanto, alguns apóstolos se limitavam a pregar o evangelho apenas para os judeus. Paulo enfatizava que seu público são os opostos, sem nenhum problema, os judaizantes e também os estrangeiros, os helenistas. Não estabeleça limites de cultura ou limites geográficos ou sociais para o ministério. É para
todo o desígnio de Deus para todo o homem e para o homem todo, para o ser humano. Terceira característica, apesar das adversidades, a submissão ao Espírito Santo. Versículos 22 e 23, acompanhem comigo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo era dirigido absolutamente pelo Espírito Santo de Deus. David Williams, comentarista bíblico, escreve que Paulo estava a caminho de Jerusalém, compelido pelo Espírito Santo. Ali ele iria sofrer a sua última prisão, que o levaria a Roma. Mas ele deixa uma palavra aqui, que compelido no grego significa amarrado ao destino. Amarrado ao destino. E Paulo está dizendo: eu fui amarrado pelo Espírito Santo ao destino. É o Espírito Santo que nos leva, e às vezes ele vai levar à força cada um de nós que estivermos submissos a ele. Estejamos nós, todos, pastores, presbíteros, obreiros que aqui se reúnem, amarrados pelo Espírito Santo, deixando que ele nos leve ao destino de cada um de nós. Quando um dia dissemos sim ao Supremo Pastor, a partir de então não somos mais donos do nosso destino. Aliás, não somos mais senhores de nada, apenas servos. E servo no contexto do Novo Testamento é o escravo. Há um lindo hino do cantor cristão que diz: onde quer que seja, é o título, e as estrofes trazem versos preciosos. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para batalhar, seja para a campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Aonde quer que seja, seguirei Jesus. Diz o coração que vive em sua luz. Perto dele sempre bem seguro sou. Onde quer que seja, pois, contente estou. A última estrofe: seja, pois, para onde quer que me levar, acharei com ele ali o meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei, tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Apesar das adversidades, esteja submisso à ação do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. A quarta característica, apesar das adversidades, a conclusão da missão. Versículo 24, a última parte, que diz: contanto que complete a minha carreira. Depois, versículos 25 e indo até o 27, nos falam dessa perspectiva de concluir a sua missão. Versículo 32, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. Então, Paulo termina sua missão em Éfeso e, de sã consciência, ele entrega o seu trabalho a Deus, confia seu trabalho à graça de Deus. Paulo está dizendo: completei a missão em Éfeso. Parto de consciência tranquila, ele está dizendo. Muitos iniciam seu ministério, mas não o concluem. Nos dias atuais, o mais importante não é nem começar, mas concluir bem. Dizem que há muita gente que tem iniciativa, pouca gente tem acabativa. Acabar aquilo que começou. Aliás, o Brasil é o segundo país do mundo que mais envia missionários para o exterior. Essa é uma estatística. Mas também é o país do mundo para o qual mais missionários desistem e voltam. Dizem que 72% dos missionários que o Brasil envia para fora do nosso país voltam em menos de 2 anos, dizendo: não consigo mais, não posso mais. Jesus é o grande exemplo de quem começa e vai até o fim. Em João 13:1,
há uma observação quando ele declara o amor dele a respeito dos discípulos. Ele diz, e tendo-os amados, e João escreve, tendo amados que com ele estavam, amou-os até o fim. Porque há quem ama o seu rebanho, mas não ama até o fim. Ao concluir a missão, Jesus gritou na cruz do Calvário, está consumado. João 19:30. A palavra está, a expressão está consumado, no grego tetelestai, quer dizer, está concluída a estrada. Os romanos iam pavimentando estradas, e quando colocavam o último metro, o último centímetro de estrada, de pavimentação, gritavam, tetelestai, terminamos, concluímos. E Jesus, da mesma forma, no Calvário, diz, está consumada, está concluída a obra. Um dia, termine bem o pastorado, dizendo, fui até o fim, fui até o último metro desta pavimentação. Também, apesar das adversidades, outra característica, o zelo doutrinário. Versículos 28, indo até o 30, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo preocupou-se com o ensino que lhe foi confiado um dia e agora ele estava confiando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Na pós-modernidade há um pensamento pragmatista do evangelho dirigido por resultados. É a visão de que não interessam os meios, o importante é o fim. Ou então, o fim justifica os meios. Isso não é uma verdade para nós. E é por causa disso que vivemos um evangelho que está repleto, pontilhado de aberrações que surgem nos arraiais da fé, a cada mês, a cada ano. Portanto, seja fiel às doutrinas da palavra de Deus, seja leal à sã doutrina, seja coerente com a teologia que você crê. Sexta característica, apesar das adversidades, a motivação correta. Versículos 33 ao 35, ele fala das motivações que levaram seu ministério até o fim, apesar das adversidades. E ele diz, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo foi um dos apóstolos que mais sofreu no ministério. As suas motivações iam muito além de dinheiro, finanças ou status. Mesmo reconhecendo a pouca credibilidade das denúncias que vão para a internet contra o que nós chamamos, apelidamos por aí de o próspero mercado do púlpito. Eu naveguei em alguns sites, blogs, por mais ou menos 2 horas, buscando algumas dessas aberrações. E pasmem, eu encontrei uma agência de pregadores que contrata pregadores para as vigílias de reteté, congressos, cultos evangelísticos, cultos de prosperidade, pregadores interessados no agendamento, inscrevem-se e colocam uma taxa que é leiloada e depois eles, em razão do leilão, veem qual pregador cobrará mais barato para pregar neste tal evento. Encontrei também a denúncia de um pastor
que ligou para o assessor de um pregador popstar, e logo após fechar o negócio para pregar num culto na igreja X, uma mega igreja, o assessor ofereceu, o assessor do tal pastor que receberia, fez uma proposta: olha, o nosso pastor está balançando politicamente na igreja, e nós daremos um percentual X a mais no cachê, se você, ao final da mensagem, profetizar a respeito do ministério do pastor, exaltando-o na vida da igreja. E este pregador popstar aceitou a tal oferta para a profecia após a pregação. Encontrei a relação dos cachês cobrados pelos cantores top do mundo gospel, que vão desde R$5.000 até R$250.000. Também aqueles que pregam e cobram até R$25.000 por uma pregação. E também aqueles que dão os testemunhos. E quanto mais escabroso é o testemunho, mais o pessoal se impressiona. E mais vendem os materiais e também tem o cachê a ser cobrado. Encontrei a oferta de um curso de formação de conferencistas internacionais, e eles garantem que ministrando, é tudo ministrado online, e depois o próprio site se compromete com o agendamento para campanhas e congressos e tudo mais. Encontrei os processos que se arrastam na justiça comum por contratos destes violados. Encontrei os detalhes sobre a conduta dos deputados que compõem a Frente Parlamentar Evangélica. Mas fui parando a pesquisa, porque isso primeiro ficou maçante. É muita coisa que se tem a respeito desta podridão entre o povo cristão, mas também uma angústia tomou conta do meu coração. Eu jamais quero ser encontrado ou ser identificado em algum meio com este tipo de pastoreio, este tipo de ministério. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse em certa ocasião: se o observatório de Greenwich estiver errado, metade de Londres fica desorientada. O mesmo acontece com o ministro. Ele é o relógio da comunidade. Muitos conferem a sua hora com ele. E se ele for incorreto, todos andarão incorretamente, andarão erradamente. Nossas vidas são relógios públicos e orientam uma comunidade inteira. Mesmo andando na contramão desse tal mercado da fé, ou do tal pragmatismo, ou do tal hedonismo do cristianismo, continue com a motivação correta. Os valores espirituais muito acima dos pessoais ou dos materiais. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé neste momento. Costuma-se dizer que as únicas pessoas que não têm problemas estão nos cemitérios. Eu poderia parafrasear dizendo que os únicos ministros que não sofrem adversidades estão no céu, já estão na igreja triunfante. Enquanto estamos na militante, sofremos de forma X ou de forma Y em algum momento, ou por vezes em muitos momentos, adversidades no ministério. Um ditado chinês diz, eu sei que vocês depois da Covid não querem ouvir falar de ditado chinês, né? Isso faz mal até para o ouvido da gente, mas uma realidade, né? O ditado enuncia: jamais se desespere em meio às adversidades da vida, pois das nuvens mais escuras cai água mais limpa e fecunda. Paulo nos ensina que das nuvens mais escuras da sua vida caiu a água que regou a igreja de Éfeso. E foi o ministério que, apesar das adversidades, nele ele serviu incondicionalmente, foi fiel na pregação,
submisso ao Espírito Santo, concluiu a missão, foi zeloso doutrinariamente com a igreja e manteve a motivação correta até o fim. Que sejam assim nossos ministérios.